Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos falar sobre as reações de dupla troca. São 4 tipos de reações químicas que ocorrem entre os compostos inorgânicos. Já falamos nas aulas anteriores sobre as reações de síntese e decomposição e sobre as reações de simples troca. Hoje vamos falar sobre as reações de dupla troca ou dupla substituição. Essas reações ocorrem entre duas substâncias compostas no reagente que vão dar origem a duas novas substâncias compostas no produto. As reações de dupla troca, elas ocorrem quando dois compostos reagem permutando entre si elementos ou radicais e dando origem a dois novos compostos. É importante falar que estes compostos são substâncias compostas, ou seja, substâncias formadas por átomos de elementos químicos diferentes. As substâncias A, B e CD podem ser ácidos, bases ou sais. Nem sempre uma reação de dupla troca entre duas substâncias compostas acontece. Fica então a pergunta: quando elas ocorrem? Para responder essa questão, Claude Louis Berthollet estabeleceu um princípio com o seu nome. Nesse princípio, ele falou que haverá reação entre ácidos, bases e sais sempre que o resultado, o produto, for mais instável. O que significa ter um produto mais instável? Então, a reação de dupla troca vai acontecer, segundo esse princípio, quando houver formação de um produto mais instável. Existem 3 casos para esses produtos mais instáveis: quando o produto for menos solúvel, quando o produto for mais volátil ou quando o produto for menos ionizável. Vamos começar falando sobre produtos menos solúveis. Uma reação de dupla troca pode acontecer desde que tenha reagentes solúveis e ao menos um produto insolúvel, que irá formar um precipitado. Nessa imagem, nós temos exemplos de vários tipos de precipitado. Para falar sobre solubilidade dos compostos, é importante voltar lá em funções inorgânicas, onde nós vimos que os ácidos, em geral, são solúveis em água, que as bases são pouco solúveis em água, com exceção das bases dos metais alcalinos, que é a família 1A da tabela periódica, e do hidróxido de amônio. Nessa tabelinha, a gente pode ver a regrinha de solubilidade para os sais. Nitratos e cloratos são todos solúveis, sem exceções. Acetatos são solúveis, com exceção do acetato de prata. Os aletos, cloretos, brometos e iodetos são solúveis, com exceção dos de prata, mercúrio 1 e chumbo. Sulfatos são solúveis, com exceção dos de cálcio, estrôncio, chumbo e bário. E sulfetos, carbonatos e fosfatos é o contrário, a maioria deles é insolúvel. Os sulfetos são insolúveis, com exceção dos da família 1A, que são os metais alcalinos, cálcio, estrôncio e bário, e amônio, o cátio-amônio. Carbonatos e fosfatos são insolúveis, com exceção dos da família 1A, dos formados formando sais junto aos cátions da família 1A e junto ao cátio-amônio. Ei, curte aí o vídeo! Exemplos de reações de dupla troca com formação de produto menos solúvel. Aqui a gente tem um exemplo, nós temos 2 sais solúveis no reagente, essa é uma regrinha, e agora a gente tem que ter a formação de um produto insolúvel. O produto insolúvel é o cloreto de prata. A regrinha diz que todos os cloretos são solúveis, com exceção dos de prata, chumbo 2 e mercúrio 1. Todos os nitratos são solúveis. Então, essa reação de dupla troca, ela acontece porque tem formação de precipitado, que é o cloreto de prata, que é um precipitado branco. Essa segunda reação, ela é formada por sais solúveis
no reagente e ela vai formar sais solúveis também no produto. Então, essa reação ela não acontece. Quando a gente fala de produtos mais voláteis, a gente tem que vir à mente alguns exemplos bem importantes, que são os hidrácidos. Ácido fluorídrico, ácido clorídrico, bromídrico, iodídrico, sulfídrico e cianídrico. Esses ácidos, esses hidrácidos, são voláteis. Aqui, ó, uma reação de dupla troca pode acontecer se houver pelo menos um produto volátil. Aqui eu tenho 2 exemplos de produtos voláteis, que são esses hidrácidos, ácido sulfídrico e ácido clorídrico. Para lembrar da regrinha de compostos voláteis, a gente vai lá nos ácidos que a gente aprendeu nas aulas passadas. Os ácidos voláteis são aqueles ácidos com baixa temperatura de ebulição. Todos os hidrácidos são voláteis. O ácido nítrico, clórico, fórmico e acético são todos voláteis. Os sais são todos fixos, tá? E aí a gente tem exemplos de compostos com baixa instabilidade, que se decompõem com facilidade. Para representar esses compostos, alguns livros utilizam desse símbolo que eu estou demarcando aqui. Então, ácidos instáveis, nós temos 2 importantes, que são esses daqui, que vão formar CO2 e SO2. E bases instáveis, a gente tem o hidróxido de amônio, que forma a amônia, que é um gás que vai ser desprendido da reação. Então, as reações de dupla troca, até agora a gente aprendeu 2 casos em que elas acontecem, que são com formação de precipitado e com formação de um produto mais volátil. O último caso é reação de dupla troca com formação de produto menos ionizável. Uma reação de dupla troca pode ocorrer se houver entre os produtos um eletrólito mais fraco que os reagentes ou um composto molecular. Essa reação de neutralização é o exemplo mais comum no que tange as reações de dupla troca com formação de produtos menos ionizáveis. Nesse caso, o exemplo mais comum é a reação de neutralização ou salificação, em que forma um sal, que é um composto iônico, no caso aqui cloreto de sódio, e a água, que é um composto molecular, um eletrólito fraco. Um outro exemplo que seria de formação de uma reação de dupla troca com produto menos ionizável seria a formação de um ácido fraco a partir de ácidos fortes. Exemplos. Então, agora é a sua vez. Vamos falar de alguns exemplos. Para esses 3 que estão nesse slide, o enunciado é o mesmo. Faça uma previsão do que ocorre quando são misturadas as soluções indicadas. Então, aqui a gente tem iodeto de potássio e acetato de chumbo. Vai formar iodeto de chumbo e acetato de potássio. Os acetatos são todos solúveis, com exceção do de prata. Então, o único acetato insolúvel é o de prata, que não é esse caso. E os aletos e sulfatos de chumbo são insolúveis. Esse aqui é um aleto de chumbo, que é o iodeto de chumbo. Então, no caso, vai ter a formação de um precipitado. Essa reação ela ocorre porque tem formação de um produto insolúvel. A próxima reação, que é do carbonato de sódio com ácido clorídrico, tem a formação do cloreto de sódio e o ácido carbônico, que é um ácido instável, como a gente já viu, que se decompõe e forma CO2 que desprende da reação. Essa reação, então, ocorre porque vai haver a liberação de gás. Esse terceiro exemplo tem a formação de cloreto de sódio e nitrato de potássio, que são sais solúveis. Todos os nitratos são solúveis, então essa terceira reação ela não ocorre. Não ocorre pois não há liberação de gás nem formação de um precipitado. Nesse quarto exemplo, a gente quer uma reação de dupla troca com formação de um produto insolúvel. Primeiro, nós temos vários exemplos. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, a gente tem a formação do acetato de prata. O único acetato que é insolúvel é justamente o acetato de prata. Os nitratos são todos solúveis, então essa reação ela vai acontecer
Então, a gente vai marcar ela porque tem formação do acetato de prata, que é insolúvel. Nesse próximo exemplo, a gente tem a formação do sulfato de bário. Todos os sulfatos são solúveis, com exceção dos de cálcio, bário, estronço e chumbo. Então, sulfato de bário é insolúvel, tem formação de precipitado, então eu vou marcar esse exemplozinho aqui, porque tem formação de produto insolúvel. Os próximos dois exemplos são reações de dupla troca que vão acontecer, mas que não se encaixam no enunciado do exercício, porque os dois exemplos têm formação de composto volátil, olha aqui, tá? O próximo exemplo tem formação do sulfato de sódio, que é solúvel, porque não está aqui dentro das exceções, mas também tem formação do hidróxido de cobre, que é insolúvel, pois as bases solúveis são aquelas formadas por cátions da família 1A e o cátion amônio. Então, hidróxido de cobre hidróxido de cobre 2 é um composto insolúvel, é um produto insolúvel, então vamos marcar essa reação porque ela acontece. Esse último exemplo aqui é um exemplo que tem formação de nitrato que é solúvel e tem formação de um ácido que também é solúvel, porque em geral os ácidos são solúveis, então essa última reação ela não acontece. Juntando-se nitrato de prata a solução aquosa de cloreto de sódio, a formação de um precipitado branco. Então, aqui eu escrevi a reação para vocês, mas nesse exercício vocês teriam que escrever a reação. Essa primeira reação, ela tem formação de haleto de prata, que é insolúvel, cloreto de prata é insolúvel. Cloreto de prata é o grande exemplo das reações de dupla troca. Então, é importantíssimo que vocês saibam que haletos de prata são insolúveis. Os sais de prata, em geral, só são solúveis com os ânions cloratos, nitratos e sulfatos. Todos os outros casos vão produzir sais insolúveis. Os nitratos são todos solúveis. Próximo exemplo juntando-se solução aquosa de nitrato de prata a clorato de sódio, não há formação de precipitado. Explique por que nesse caso não há reação. Essa reação ela não acontece porque cloratos e nitratos são solúveis em todos os casos, logo não forma-se nenhum produto insolúvel ou um gás. É isso, gente. Todos os nitratos e cloratos são solúveis. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Inscrevam-se no meu canal e não se esqueçam, vem quimicar comigo! Rumble like a crazy, rumble